boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso ciclo de palestras, que é um projeto tradicional já realizado pela Associação Médica do Rio Grande do Sul. Na noite de hoje, nós temos um tema que remete à comemoração do aniversário da lei que regulamentou em todo o território nacional as ações e serviços de saúde pública, fundando o nosso patrimônio, que é o Sistema Único de Saúde. Para conversar conosco, então, sobre a gestão e funcionamento do SUS, assim como os serviços oferecidos para a comunidade, nós vamos ter 3 convidados na noite de hoje. O Dr. Luiz Antônio Benvenu, que é médico de família e comunidade, mestre e doutor em epidemiologia pela UFPEL, foi vice-prefeito de Santa Rosa de 2013 a 2020 e secretário municipal de saúde de Santa Rosa de 2013 a 2016. Ele é membro do CONASCENS e professor da Unijuí. Além dele, nós temos o senhor Alberto Kish, que é morador do bairro Jardim Itu e colabora como conselheiro do posto de saúde do Itu desde 2015 e no fórum do Hospital Conceição desde 2018. A mediação vai ficar nas mãos do Dr. João Henrique Collin, que é médico de família e comunidade do Serviço de Atenção Primária à Saúde do HCPA, mestre em epidemiologia pela URGS e presidente da Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade. Lembrando que, antes da gente começar, lembrando que os certificados vão ficar prontos em até 7 dias úteis e o link para esse download dos certificados vai para o e-mail de cada um, não a lista de presença, então basta assistir a nossa transmissão até o final e o próprio site da Simpla faz o registro automaticamente. Essa palestra está sendo gravada e vai ficar disponível gratuitamente no YouTube da Unhiggs até sexta-feira. Nós pedimos que todos os áudios e câmeras permaneçam desligados e todas as dúvidas sejam encaminhadas pelo chat. Os nossos convidados vão conversar com o público no final, então encaminhem as dúvidas e os comentários. Antes de passar a palavra para o Dr. João Henrique Collin, então, em nome da Unhiggs, eu gostaria de deixar um agradecimento à Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade, que participou de toda a organização e idealização desse projeto junto com a Unhiggs. Então, agora, sem mais delongas, passo a palavra para o Dr. João Henrique Collin, que vai iniciar a nossa palestra. Um ótimo evento a todos. Obrigado, Júlia. Uma boa noite a todos. É uma satisfação para a Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade poder pensar no formato desse evento, pois a gente sente a importância que é a corporação médica também envolver-se com esse que é o serviço que é o maior provedor de saúde em termos de serviços de saúde, que é o nosso Sistema Único de Saúde, né? O sistema vai muito além dos serviços de saúde. Ele envolve benefícios que a gente recebe o tempo todo mesmo quando não se percebe, como na vigilância de águas, de alimentos, de medicamentos, os serviços de emergência, enfim. Mas eu não quero antecipar a fala dos nossos convidados. O que eu queria comentar é que achamos que o tema para esse evento que comemora o aniversário do nosso Sistema Único de Saúde deveria ser algo que pudesse trazer aos assistentes, aos telespectadores, aos internautas aí assistindo, noções de como utilizar de uma forma mais proveitosa aquilo que o SUS nos oferece. Temos observado uma grande imigração de pessoas do sistema suplementar retornando para o uso predominante do Sistema Único de Saúde. Temos visto perfis de planos de saúde cada vez com restrições maiores, ou para internações, ou para determinados exames e procedimentos. Então, acho que é de grande utilidade que todos possamos entender como o SUS foi desenhado, baseado em experiências internacionais de melhores práticas em saúde, para que oferecesse aquilo que cada um precisa. Por isso, a gente foi realmente pincelando convidados que pudessem nos trazer essa vivência. O Benvenu, que a gente chama carinhosamente assim pelo sobrenome, além de ter uma trajetória que foi marcante para a atenção primária, para a medicina de família e para a organização de serviços municipais, de um sistema municipal, uma Secretaria Municipal de Saúde na sua cidade de Santa Rosa, ele traz então a vivência tanto do profissional de saúde como médico que está lá na ponta atendendo os pacientes,
como também do gestor, que está vendo as dificuldades, porque nem tudo são flores, como eu comentei com os convidados, né? As dificuldades que o sistema está oferecendo. Então, vai nos trazer um pouco essa vivência. E o Alberto, além de um usuário do nosso sistema, ele traz a vivência também de participar do controle social, ajudando no conselho local da sua unidade, que é algo que muitas pessoas talvez não saibam que é uma possibilidade, né? A gente participar das tomadas de decisão, não só nos orçamentos, mas também na unidade de saúde local, naquele serviço que é o que está mais perto da gente. E a Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade foi convidada porque a nossa especialidade, a medicina de família, que para muitos ainda é um conceito antigo lá do antigo médico de família, do seu avô, dos seus pais, mas que cada vez cresce mais, pois é uma estratégia de organização dos cuidados de saúde, do sistema, enfocado nessa atenção primária à saúde. E uma característica do médico de família é que ele nunca dá alta para o seu paciente, ele acompanha o seu paciente ao longo da sua vida. Então, por isso que acredito que fomos convidados para auxiliar nessa organização, pela essa identificação em acompanhar a trajetória dos pacientes ao longo das suas vivências nos serviços de saúde. Então, apenas essa introdução para explicar um pouco o mote da nossa conversa de hoje, o quanto a gente está querendo trazer de ferramentas, de instrumentos para que os usuários possam entender como aproveitar melhor o que o SUS oferece, que oferece muita coisa, tem as suas dificuldades, vamos discutir também essas dificuldades, mas com essa intenção de aprimoramento, de protegermos esse patrimônio, que é um sistema universal de saúde, que tão útil tem sido no apoio, no combate à pandemia de Covid, mas que muito antes e continuará sendo depois um serviço fundamental para a nossa sociedade. Sem me prolongar muito mais, então, deixando espaço para o nosso debate posterior, eu convido inicialmente, então, o nosso querido Bevenhu para fazer a sua fala. Bevenhu, a palavra está contigo. Ok, boa noite a todos. Um agradecimento ao convite, ao João Henrique, à Sociedade Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade, também ao Riggs, por trazer esse debate, como o João Henrique falou, é de fato muito importante. Dizer para vocês que eu estava pensando esse tema da Lei 8080, enfim, da mudança ali do sistema de saúde que a gente experimentou no início dos anos 90, final dos anos 80, é um assunto grande. Então, eu quero dar umas pinceladas, que elas, obviamente, vão ficar desconectadas entre si, para chamar a atenção de alguns pontos, para que seja uma espécie de provocação, para a gente aprofundar e discutir. Então, o que eu quero dizer inicialmente, deixa eu um tempinho aqui do lado também, mas vou ser avisado aos 5 minutos. Inicialmente dizer que essa mudança que aconteceu, a Lei 8080, ela é uma lei que regulamenta os artigos da Constituição. A Constituição foi 88, mas a Constituição os constituintes escreveram aqueles artigos porque houve uma pressão muito grande da sociedade organizada, dos profissionais da área da saúde pública, que discutiam a necessidade de mudança do nosso sistema de saúde. E essas diretrizes, elas foram definidas na 8ª Conferência de Saúde, em 86. Estou falando isso para dizer o quê? Para dizer como o processo de mudança ele tem um tempo. Então, em 86, há uma discussão muito grande e se estabelece o relatório da 8ª Conferência dizendo tem que mudar o sistema. Em 88, a Constituição estava sendo reescrita, a nova Constituição diz, ok, é essa mudança, agora o que vale é isso. Em 90, a gente consegue colocar a regulamentação daqueles artigos da Constituição. E de lá para cá, de 90, então, estamos em 2021, a gente vem implementando lenta e gradativamente todas essas ações que foram propostas, que foram inspiradas em muita coisa, mas na Conferência Mundial de Saúde de Alma Ata de 78. Então, esse processo histórico é fundamental que a gente entenda, porque isso faz com que as mudanças que estão sendo propostas, elas sejam lentas, mas que elas sejam sólidas e que façam, de fato, e que tragam, de fato, aqueles benefícios daquelas mudanças que estava se buscando. O que é a grande mudança da 8080, enfim, da Constituição, como fiz esse histórico? Nós tínhamos um sistema de saúde que era muito voltado ao assistencialismo. Então, era centrado no curar as doenças. E a Alma Ata, e tudo isso que eu falei, trouxe uma discussão seguinte, olha, não é isso. Isso é um sistema de doença.
que está centrado na cura, na hospitalização. Então, a pessoa ficou doente, tem todo um processo de adoecimento que não é discutido, como é que essa saúde deixou de ser saúde e virou doença, mas investimos muito em curar essas doenças, que obviamente tinha interesse político de como se organizou isso na estrutura da sociedade e que precisa mais tempo para a gente estar falando. De qualquer forma, essa nova estrutura propõe mudanças que questionem isso. Então, eu vou falar alguns itens importantes que foram feitos. O primeiro, a universalização. O sistema, antes disso, ele atendia aquelas pessoas que contribuíam com o INPS na época. Então, quem recebia assistência era aquela pessoa que estava trabalhando, que tinha um emprego, que tinha salário, que tinha melhores condições. E quem não tinha emprego, estava no desemprego, não tinha boa formação nem educação para conseguir um bom emprego, mesmo quando estivesse trabalhando, e, portanto, tinha uma necessidade maior de cuidados para a sua saúde, ela acabava recebendo menos assistência, porque a assistência era curativa. Até recebia, mas ela recebia assistência tardia, que já não conseguia manter a saúde dessas pessoas. O que tem um autor que agora me fugiu, que chama isso de lei dos cuidados inversos. A gente oferece mais cuidados para quem precisa menos e menos cuidados para quem precisa mais. O sistema estava dizendo o seguinte, olha, isso acontece porque o acesso ao sistema de saúde é de quem consegue pagar. Então tem que mudar. A lei, então, traz que o Sistema Único de Saúde é universal, todo mundo tem acesso, e é gratuito. Isso modifica o objeto de trabalho desse sistema, o objeto de foco, né, desse sistema de saúde, que antes estava focado em curar doenças, e agora passa a cuidar da saúde das pessoas. Isso muda quem são os atores principais. No curar a doença, nós temos o médico, que tem um papel importante nos dois cenários, enfim, mas ele é muito centralizado, os equipamentos, enfim, medicamentos, etc. Para um sistema em que, para cuidar das pessoas, a gente precisa um novo cenário. Primeiro, eu tenho que saber quem são as pessoas que eu cuido. E aí vem outro aspecto importante que a lei traz, que é a descentralização, a nível de município. O município passa a cuidar dos sistemas de saúde. Então, a nível de município, faz o planejamento, formulação de políticas, o que nós vamos fazer aqui? E organiza o cuidado da saúde. Vamos manter as pessoas com saúde. Isso implica que elas sejam conhecidas, que os fatores de risco sejam conhecidos, que essa equipe, em conjunto, faça a abordagem e tome as iniciativas. Aí que se destaca o médico de família e comunidade, que junto com a atenção primária de saúde, faz aquele primeiro contato. Ao primeiro lugar que a pessoa vai, ela não precisa estar com a doença já avançada, ela não precisa nem estar com a doença. A gente tem que saber que ela pode ter um fator de risco, seja fumante, seja dieta, seja falta de exercício, seja qual for a coisa, que essa comunidade precisa trabalhar para prevenir a complicação, seja hipertenso, aquelas doenças que poderão ser complicação. Então, esse cenário exige uma nova organização do sistema, exige que o município trabalhe com a população definida, e essa equipe seja multidisciplinar, ajude a cuidar da nutrição, da atividade física. O médico, evidentemente, tem um papel-chave, mas ele precisa também fazer uma formação para trabalhar nisso. Eu costumo dizer que a gente tem uma ideia, médicos, que um médico de UTI, que é especialista em intensivismo e tal, se ele vai no posto de saúde atender, ele sobra. Nossa, o cara consegue trabalhar em UTI, no posto ele sobra. E eu costumo dizer que não. Se um intensivista, focado nisso, claro, né? Ele foi para o posto de saúde, ele não vai saber o que fazer, porque o cenário é diferente, as ações são diferentes, e elas estão muito mais focadas no cuidado da saúde. E isso aconteceu desde 90, 92, quando começou a colocar em prática o sistema de saúde, se organizou diferente, os municípios começaram a assumir o sistema. Então, em vez de saber quantas consultas a gente fez, quantos exames, quantas tomografia, quantas fracionais, passou a se perguntar como está a mortalidade, quantos pé diabético internou, quantos a gente conseguiu prevenir, tratar o diabetes, controlar o diabetes das pessoas, e eles não precisaram internar. Então, não sei se vocês percebem, muda a lógica, que a lógica do plano de saúde é oferecer consulta, exame, remédio. Todo mundo tem essa ideia. Aí o pessoal diz, não, no SUS a gente não consegue um monte de exame. Por quê? Porque se transformou
consumo, esse acesso aos medicamentos mais diferentes que os laboratórios lançam, ou aos exames mais de maior tecnologia dura, enfim, como uma necessidade de consumo. Nossa, o meu vizinho fez a ressonância e eu até hoje não fiz nenhuma e eu sou do SUS e pago o INSS. Vocês já ouviram isso? O que mostra o quê? Que aquela pessoa não está pensando na sua saúde, está pensando na necessidade de também consumir aquele exame. Então, isso é uma atividade comercial. Bom, o sistema bem planejado, ele permite que a gente não faça isso, que a gente conheça a população e ofereça conforme a sua necessidade. Então, o cuidado primário, a orientação da comunidade, o pré-natal, também não vou poder espichar muito esse detalhamento, mas a gente pode até explicar, entrar um pouco mais nisso depois, mas essa organização, ela permite que se tenha esse cuidado com todos, e que se identifique precocemente aquelas doenças que vão precisar de uma atenção mais detalhada, ou de um exame mais complexo. E a gente direcione o uso desses exames para aquelas pessoas que realmente precisem. E aí, essa experiência que o João Henrique falou aqui, eu vivi muito na pele como médico, que está lá precisando pedir um exame, vamos botar ressonância só de exemplo, né? Não é a única, uma endoscopia, uma coisa assim, e tu pensa, poxa, tem uma fila muito grande. Aí tu vai ver quem está na fila, é muita gente que não precisa, mas acabou indo num médico, no outro médico, e convenceu o médico que precisava, porque tem uma necessidade sua, não do seu organismo, não da sua doença, mas uma necessidade de consumo, ou às vezes até de perícia, para fazer o exame. Então, a gente acaba tendo um pouco de dificuldades, mas a ideia do sistema, ela é boa, e ela vem lentamente conseguindo organizar isso. Basta ver que com essa atenção que se fez do ponto de vista da atenção primária, hoje já são mais de 27 mil equipes de saúde da família no Brasil, se conseguiu prevenir, se conseguiu proteger a saúde, se conseguiu um alto nível de resolutividade lá na atenção primária, porque ela tem uma característica de fazer o primeiro contato, identificar a pessoa, fazer um vínculo com aquela comunidade. Se as equipes são mais duradouras, inclusive o vínculo, né, dos profissionais com a sua comunidade, ele aumenta, ele consegue ter longitudinalidade. O médico que acompanha aquela pessoa há 5, 8 anos, quando tiver uma dor de cabeça diferente, ele não vai pedir o último exame, porque ele já tem uma ideia do que está acontecendo. Quando for necessário, também vai conseguir identificar isso. E esse médico da atenção primária, ele consegue também fazer a coordenação do cuidado, encaminhar adiante o que precisa. Isso, no SUS, cria uma dificuldade, porque nós temos uma demanda muito maior do que a capacidade de financiamento que o nosso país oferece, né, coloca no Sistema Único de Saúde. E é um momento que a gente organiza a atenção primária, a gente também começa a identificar problemas que precisam dessa continuidade. Então, o gestor do sistema de saúde e a legislação, e a 80-80, prevê isso, é que esse sistema de saúde seja organizado em níveis hierárquicos que façam encaminhamento. Para quê? Para que a gente consiga também, a hora de definir o investimento, essa outra questão importante que a 80-80 nos trouxe, que foi definir de onde vem o dinheiro para a saúde e estabelecer que é obrigatório que municípios e os estados tenham um percentual da sua arrecadação destinada necessariamente para a saúde. Hoje a gente, e a União também, a gente percebe que a maioria dos municípios gasta mais do que os 15% da sua arrecadação que eles têm que investir. O Estado, a maioria dos estados fica nos seus 12%, e a União, sempre que tem que fazer cortes e economia, a saúde é uma das áreas atingidas. Quando, na verdade, a gente deveria estar investindo mais, uma vez que a estrutura do sistema, graças à legislação do SUS, que, claro, precisa ser aperfeiçoada, tem muita coisa para fazer, estabeleceu critérios de acompanhamento, vínculo, e a gente observa isso, resultados muito claros, quando a gente vai olhar estatísticas de expectativa de vida. A expectativa de vida da nossa população, nos últimos anos, ela tem aumentado muito mais do que aumentava antes. Evidente que tem também algumas vantagens tecnológicas, tem exames que são mais precisos, tem medicamentos que são mais efetivos. A gente praticamente estava com as doenças infecciosas sob controle, e aí
começam a perder, né? Vem dengue, vem AIDS, vem sífilis, doenças que a gente já tinha que ter sob controle, algumas novas que a gente acaba tendo dificuldade. Mas o sistema permite, então, que a nível descentralizado, planejamento, como é que era feito antes? Era um planejamento centralizado para um país das diferenças que o Brasil tem. Então, descentralizou a nível de município. Foi um movimento que a lei estabeleceu, 80-80, que chamou-se municipalização da saúde. Então, vocês ouvirem falar, municipalização da saúde, o que que era? É isso, descentralizar a gestão e planejamento do sistema de saúde para um nível mais fragmentado. E esse nível foi o município. Então, no município tem um único comando do sistema de saúde, que é o secretário municipal de saúde e o prefeito. Não é que eles fazem o que eles querem, tem o vínculo com o Estado e tem o vínculo com a União. Mas, então, todo o país fica com uma estrutura organizada, ou pelo menos por uma estrutura definida para que faça a organização do sistema de saúde. Então, isso permite que, naquela instância, se organize a vigilância, como falou o doutor João Henrique, o cuidado da vigilância sanitária dos restaurantes, o cuidado da situação da água, a atenção primária nos postos de saúde, o vínculo com hospitais, conforme o tamanho do município, para ver o que o hospital está fazendo, porque também a gente, às vezes, destina muito recurso para o hospital, porque, de fato, tem um gasto maior, uma assistência que é mais cara, mas, muitas vezes, aqueles cuidados, no caso do hospital, é mais assistência mesmo, né? A atenção primária, a gente cuida mais das pessoas. Quando chega no hospital, já é mais hora de assistir mesmo, de curar alguma doença. Muitas vezes o que está se oferecendo no hospital é o que interessa para os hospitais, para a categoria médica que organiza, ou para a administração do hospital, do que para a necessidade da população. Quando tu coloca esse planejamento e essa gestão a nível do município, tu aproxima essas duas situações. E possibilita, nem sempre isso acontece, mas possibilita que essa conversa, que esse diálogo, que, portanto, é mais próximo, faça com que a oferta seja mais próxima daquela necessidade. Quem é que sabe da necessidade? Os profissionais de saúde, os que estudam o assunto, mas também sabe das necessidades com muita propriedade, não com conhecimento técnico, mas com muita propriedade, são os usuários do sistema de saúde. Por isso, a legislação também traz uma outra questão, que é uma das diretrizes fundamentais que a legislação traz, que é a participação da comunidade. Então, as decisões fundamentais que a saúde vai ter em cada município, elas são discutidas nos conselhos municipais de saúde e na Conferência Municipal de Saúde. E aí é que eu estava dizendo que aproxima o diálogo entre quem oferece o serviço e quem busca o serviço e os trabalhadores. Então, tem 50% de usuários, tem 25% de trabalhadores em saúde e 25% de prestadores de saúde e órgãos de governo, que são os que oferecem, né, os que executam essas políticas de saúde, sejam eles privados, públicos, filantrópicos, etc. Então, uma distribuição que coloca os usuários numa posição muito mais olha, nós precisamos de um sistema de saúde que atenda aquilo que a população precisa, e os demais vão organizando, porque essa é a sua finalidade. A gente percebe muito o resultado nisso. Então, essas coisas que eu estou falando, elas foram trazidas nessa mudança da legislação. A legislação possibilitou, ela trouxe essa mudança, agora é universal, todo mundo tem direito. A saúde é um direito das pessoas, não é uma coisa que quem trabalha, paga, desconta um pouquinho da sua contribuição. Quem desconta INSS hoje, desconta para aposentadoria e pensão. Quem tem direito à saúde desconta onde? Nos impostos, quando compra qualquer produto, quando abastece o carro, está pagando imposto, é dali que vem o recurso. E esse recurso, o nosso país, com a grandeza que tem sim condições de bancar. Basta ver que agora no Covid, muitos países que o sistema não é tão organizado, que não tem um sistema público tão eficiente, tiveram muita dificuldade para enfrentar. E o Brasil não teve. O Brasil quase triplicou o número de leitos de UTI. Imaginem, isso, se tu não tem uma rede pré-estabelecida, é impossível. A gente fez alguns hospitais de campanha, então foram poucos e não foram tão usados, porque a rede estava efetiva, ela só precisou ser ampliada. Aplicação de vacina, faltou vacina, mas não faltou aplicação. Por quê? Porque aquela rede de cuidado que vacina, principalmente as crianças, né, mas as vacinas todas que estão disponíveis, que cada ano aumentam, que são efetivas e que ninguém pergunta qual é o laboratório, elas já têm uma rede estabelecida que faz isso.
certo? Então, já o meu tempo está sendo avisado. Eu acho que as principais coisas que eu queria comentar, não sei se era bem essa a ideia, mas é isso, é o que a legislação possibilitou que se faça. Mesmo a dificuldade do financiamento, que é pouco, aquele recurso que tem, ele acaba sendo bem direcionado e a divisão do recurso, que muitas vezes antes era feita sem critérios, agora ela segue, a partir do artigo 35, que é o famoso artigo 35 da 8080, ela tem critérios, inclusive, epidemiológicos. Determinadas regiões no país que tem mais necessidade, ou determinada morbidade, ou qualquer coisa assim, ela vai ter um recurso um pouco maior, a outra vai ter um pouco maior, e isso organiza para que a gente, de uma forma fraterna, organize aquele pouco recurso que tem, sem desistir dessa questão de ampliar, aumentar a busca, continuar com a busca para aumento dos recursos investidos. Enfim, fazendo uma amarração aqui com a medicina de família de comunidade, é muito mais possível num sistema que organiza a atenção primária e faz com que a estrutura legal e administrativa do sistema priorize a atenção primária, que a gente consiga ter um profissional médico de família e comunidade trabalhando, porque ele está na mesma lógica. Se a gente vê os atributos essenciais da atenção primária à saúde e as competências que o médico de família e comunidade tem, elas são similares. Agora, nós conseguimos fazer uma atenção, um cuidado da saúde das pessoas com médicos com outro perfil? Conseguimos, mas a gente tem limitações. A gente percebe isso, e eu vi isso como secretário de saúde, tinha dificuldade, porque a gente tinha toda a estrutura. Por exemplo, em Santa Rosa, 100% da população é cadastrada, são 18 unidades de saúde, todo mundo sabe qual é a sua unidade. Agora, para vacinação, ninguém tinha dúvida, a minha unidade é tal, é tal. E a gente tem dessas 18, 8 unidades de saúde, 9, bem dizer, que não tem médico de família e comunidade, e acabamos tendo que ter até médicos cubanos que vieram nesse sistema. Então, é hora do nosso país ainda investir e preparar muito na formação do recurso humano para este sistema que a gente tem estruturado, muito bem estruturado, mas que ainda tem muitas questões que precisam ser melhoradas. E pinceladas, como eu tinha dito antes, e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, Bevenho. Olha só o meu alarme aqui tocando. Fosse muito pontual e acho que certamente trouxe elementos aí para a gente discutir ao fim. Só deixa eu pegar aqui o lembrete aqui que a Lei dos Cuidados Inversos foi do Julian Tudor Hart. Eu fui no Google lá porque eu não lembrava de cabeça também, que era um médico de família inglês que estava atento a isso, toda essa lógica que tu trouxe da gente ter um sistema desenhado para as necessidades e não só para a demanda das pessoas, né, mas para as necessidades de saúde. Mas então vamos passar a palavra agora ao senhor Alberto Kirch, se bem pronunciado, que é o nosso convidado, conselheiro local de saúde. Por favor, Alberto, a palavra está contigo. Ok, pronunciou num alemão perfeito aí. Mas, enfim, eu ainda, só concluindo a minha apresentação, eu, na realidade, sou engenheiro mecânico, trabalho no comércio em si, sou comerciante, então sou um peixe fora d'água na área de médicos, na área dos profissionais de saúde em si. Mas eu participo do posto de saúde aqui onde eu estou já há muito tempo, então, por isso que eu estou aqui nesse grupo. Eu agradeço ao doutor Juliano, ao doutor João Henrique, a oportunidade de trazer minha visão e experiência para esse notável público. Vou, assim, uma síntese do que eu quero falar é apresentar minha história com o SUS, minhas experiências como usuário, participação no Conselho Local de Saúde do Itu, minhas visões dogmáticas e políticas que também fazem parte, e o que pode ser melhorado e o que já melhorou no SUS, no serviço de família, e as melhorias possíveis e necessárias da medicina no serviço público. A situação brasileira da saúde e as contradições.
As minhas lembranças realmente do serviço de saúde pública vão do tempo de INSS, quando era criança, minha mãe ia no Hospital Conceição, né? Então, e como o doutor Benvenu falou, na época era só para trabalhadores, quem tinha carteira assinada, pois contribuía, quem não contribuía não tinha direito ao serviço de saúde. Nessa época foram construídos grandes hospitais em Porto Alegre, como o caso do Hospital Nossa Senhora Conceição, que começou com um hospital privado. Depois, as idas e vindas, o Brasil sempre tem altos e baixos, ele foi acusado de corrupção e foi estatizado pelo então ministro Delfim Neto no tempo do militarismo. Também grandes investimentos foram feitos no Hospital de Clínica e uma série de outros, tanto é que hoje Porto Alegre é uma cidade que tem talvez o maior foco de atividade econômica na questão da saúde. Mais tarde, a partir de 88, a Constituição foi tudo transformado em saúde universal e gratuita, o Serviço Único de Saúde. Daí vem a interpretação que o patrocinador do SUS é o Estado, né? Que o Estado é quem patrocina o SUS. O que é real no momento em que se entende esse patrocínio como investimento público. Isso descarta totalmente a palavra gasto como sendo investimento da saúde. Então, eu não gosto quando se fala, o Estado gastou tanto em saúde, o município gastou tanto em saúde. Então, eu queria dizer o seguinte, o trabalho, como o doutor Benvenu falou, ele não deve ser visto, o trabalho de saúde não deve ser visto na ótica capitalista ou pelo dinheiro, pois o foco da saúde é o bem-estar social. Então, não se deveria medir pelo dinheiro que se gasta ou que se investe na saúde. Se bem que ainda predomina muito o pensamento escravista, onde a população deve pagar com sofrimento a qualquer benefício que venha a ter. Então, essa é a visão que é agredida pela palavra SUS. Então, quando o SUS faz um benefício, um bem-estar para alguém, aí aquela visão escravista não gosta disso, né? Então, agora eu queria também dizer o seguinte, que existe uma visão, uma contrapartida enorme, porque o SUS tem uma grande lucratividade para o Estado, né? Porque nas análises econômicas se leva em conta só a coluna das despesas e nunca as receitas. Se fosse feito um balanço, como eles chamam em contabilidade, DRE, balanço de receitas e despesas, né? Então, sempre nesse balanço, quando se fala do SUS, são negligenciadas as receitas, né? Então, onde é que está a grande fonte de receitas do SUS? É quando um trabalhador volta a trabalhar, quando ele volta a gerar impostos, quando ele está em atividade, quando ele não morre e gera receitas. Então, se um trabalhador, ao invés de demorar um mês para voltar a trabalhar, ele volta a trabalhar em 3 dias, então 27 dias ele está gerando riquezas, 27 dias ele está consumindo bens e gerando uma gama de impostos fantásticas. Então eu me sinto muito mal que quando se fala das despesas do SUS, dos gastos, não se leva em conta as receitas que o SUS gera ao botar as pessoas na vida em nova atividade, consumindo bens, gerando impostos de todas as formas, né? Eu já vi estimativas que cada real que é investido na saúde, no SUS, ele gera R$ 4 para o Estado. Então, o Estado realmente ele não tem despesa, não tem que medir despesas e sim investir nessa grande fonte de renda que é a saúde, né? E queria citar também que em 2015 eu perdi minha amada esposa, vítima de esclerose múltipla, tendo sido por muitos anos mantida pelo SUS. Nesse sentido, teve uma vida de bem-estar, apesar da gravidade da doença. Teve o patrocínio de remédios caros e fisioterapia,
mas garanto que sua vida rendeu muito mais ao Estado. Com a bondade que ela tinha e sendo uma psicóloga muito amável, nisso tudo legou 4 filhos engenheiros que hoje trabalham com petróleo, meio ambiente, aço, tecnologia e informação, gerando uma renda fantástica ao Estado brasileiro. Ela teve hospitalizações onde foi atendida com o bom e melhor, sendo que suas palavras sempre foram: só tenho gratidão ao SUS. Mas tudo foi assistido pelo posto de saúde de família do Jardim Itu. Parece-se ter uma ideia da grandiosidade do trabalho do posto. Desculpa, para se ter uma ideia da grandiosidade do trabalho do posto, tivemos toda a assistência dos médicos e equipes, dentre as quais as agentes de saúde. Então, o posto de saúde não são só médicos, claro, né? Ele tem equipes de enfermagem, psicólogos, tem fisioterapeutas, tem diferentes tipos de trabalho, né? Então, eu e meus filhos sempre tivemos um atendimento a exames de rotina que o posto providencia. Então, naquele sentido que o doutor Benevu falou de prevenção de doenças, né? E aqui nessa questão eu queria citar uma situação peculiar, né, que aconteceu na nossa família aqui. Onde estava com os filhos pequenos, né? E um dos filhos pisou num prego aqui no pátio da casa. Aí minha esposa ligou, ela estava no trabalho, ligou para a irmã e disse para a irmã, um pouquinho mais velha, os meninos tinham 6 anos e a irmã tinha 10. Aí ela disse, vai lá no posto de saúde e leva o menino lá no posto para eles verem, né? Então, após 10 minutos, a minha esposa ligou para o posto e a enfermeira avisou que eles ainda não tinham chegado, porque tudo assim, uma coisa familiar, como se diz, a enfermeira conhece, todo mundo se conhece, então se faz esse atendimento. Daí, nisso, ela disse assim, mas só um minutinho, eles devem estar chegando, pois o Biruta, né, que é o nosso cão, já estava lá no posto, ele correu na frente. Então, é tão singelo isso, e essa relação do posto com a família, com o cachorro, com todo mundo, e eu acho que isso é a grandiosidade e é o ideal de um posto de saúde, né? Desse caso, é a minha sensação do que deve ser a medicina de família, integrada com as pessoas em seu habitat, através do conhecimento mútuo das equipes e dos usuários, né? Mas é muito importante também, nesse momento, a gente ampliar um pouco o conceito de família, né? Porque para a gente não ficar naquela de que é um casal com os filhos, né? Porque muitas vezes pode ser uma pessoa morando sozinha e seu cachorrinho também, né? Ou seu gato, sei lá, né? Então, por isso, deveríamos rever um pouco o conceito de medicina de família, mas sim de ver como família, talvez, o ser humano em seu local de vida, seu habitat. A minha participação no Conselho Local de Saúde começou em 2015. Então, logo depois que a minha esposa faleceu. Então, quero destacar que o sentimento de gratidão ao SUS é que tem me movido a essa participação no Conselho Local e o cuidado que eu tenho com o nosso posto de saúde. O que seguramente não é algo excepcional e sim muito comum. Então, tem muitos usuários que têm esse carinho para o posto de saúde, pelo SUS, pela medicina de família, né? Então, isso já é talvez um resultado dessa legislação atual que o doutor Benevu falou agora há pouco, né? Então,
o nosso posto ele tem reuniões do Conselho Local de Saúde muito regulares, de 15 em 15 dias, são agendadas no início do ano, todas as reuniões são agendadas, e aí as pessoas que participam já sabem. Então, nós temos lá no posto oito conselheiros usuários e 8 conselheiros trabalhadores, né? Então, a reunião sempre é coordenada por uma coordenadora do posto, e aí então, se tem reuniões muito boas. Nessas reuniões, os usuários e os trabalhadores trazem as necessidades da associação, né? Então, assim, os usuários do posto têm grande apoio. Tem que ressaltar uma coisa, que nós, agora na época da Covid, aí, nós ocupamos um prédio da associação do bairro para poder ampliar um pouco o espaço para não dar concentração de pessoas, né? Então, assim, a comunidade ela ajuda a contornar as maiores necessidades do posto de saúde. Então, também os usuários, quando tem uma falta, às vezes um equipamento ou outro, eles não hesitam em juntar dinheiro para fazer soluções. Por exemplo, construíram até um chalé para o uso dos agentes, se comprou computadores, se comprou ar-condicionado, etc. Tudo isso com a ajuda dos usuários. Então, eu queria dizer também que nós temos uma representação no Fórum dos Postos de Saúde no Hospital Conceição. O Hospital Conceição, ele coordena 12 postos de saúde, e então, na gerência de saúde comunitária, e aí nós temos uma participação nessa reunião, né? Então, a gente ali, por exemplo, conseguiu melhorias no atendimento do laboratório, né? Então, até por essa participação do fórum. Então, eu diria o seguinte: o posto de saúde do Itu é a melhor referência que eu conheço de atividade do SUS. Mas o que pode e deve ser melhorado que é a diminuição das esperas, pois a espera é o maior desperdício na saúde. Quando eu falo em espera, né, então existe ainda um conceito muito forte de que quando se marca um horário para consulta, vamos supor 14 horas, daí chega num horário, tem 20 pessoas marcadas para as 14 horas, então aí elas têm que ficar esperando. Então, uma pessoa às vezes está marcada às 14 horas e vai ser atendido às 18 horas. Então, ela ficou lá 4 horas, 5 horas esperando para nada, né? Então, eu diria o seguinte: isso pode ser vencido dentro do hábito da medicina em si. O nosso posto aqui, eles não fazem mais isso, eles marcam já segmentado, de 20 em 20 minutos, para as pessoas poderem ir lá, né? Então, da mesma forma, por outro lado, isso também pode ser feito de um agendamento já eletrônico, via WhatsApp. Existem várias formas tecnológicas para superar essa questão das esperas, né, que não precisam mais acontecer, né? Não faz mais sentido que tenha espera. Então, isso é a ótica, porque um trabalhador que fica 4 horas no posto de saúde esperando para ser atendido, ele não está trabalhando, ele não está gerando impostos. Aí sim é desperdício, aí sim são perdas. Então, valeria a pena trabalhar nesse sentido para tirar esse tipo de trabalho. Então, o médico também, muitos médicos alegam que mas o tempo do médico não pode ser desperdiçado. Claro que sim, o médico não pode ter seu tempo desperdiçado, mas as coisas não são excludentes. Nem o trabalhador usuário pode ter seu tempo desperdiçado, nem o médico pode ter seu tempo desperdiçado. Isso aí é uma questão de administração, talvez uma administração mais moderna, com mais tecnologia, consiga superar isso, né?
Então tá, o que já melhorou foi o contato por WhatsApp com os nossos pacientes nesse momento da pandemia. Muita coisa se resolveu nos grupos de WhatsApp. Seu Alberto, o senhor está sem um áudio. Parece ter desconectado o teu microfone, Alberto. Ah, melhorou, Pronto, né? Aí. melhorou. Pronto, Quer dizer, desculpa, mais 3 né? minutinhos. Tá. Então, eu só estava dizendo que o nosso posto de saúde, na pandemia, ele conseguiu fazer o grupo de WhatsApp com os pacientes e fazer comunicações de uso geral, de cuidados com a pandemia, de cuidados de saúde em geral. Então, hoje, o uso do WhatsApp, eu acho que ele é muito, muito necessário, é uma tecnologia que faz parte da medicina, né? Então, eu acho que a medicina também não pode ficar sem o uso dessas tecnologias que funcionam no dia a dia das pessoas em si, né? Então, também com isso se evitou a presença desnecessária de pessoas, às vezes onde o médico, que nem diz o doutor Benevu, já conhece o paciente, não precisa fazer novos exames, e o paciente só vai ao posto para pedir uma receita, então o médico já faz a receita e já libera ali, já fica muito mais fácil, né? Então, a situação da saúde no Brasil só vem piorando. O dito corte de gastos não passa da diminuição de investimentos, como eu já falei, e destruição das estruturas já construídas em muito tempo. Paralelamente a isso, está a demonização do serviço público, onde se demitem concursados e substituem por apadrinhados políticos. Então, isso é uma situação política muito grave. Eu acho que a gente não pode fugir da política quando a gente está falando de medicina de família, medicina de saúde, se fala do SUS em si. Então, a solução é que a gente tenha um governo que volte a colocar a saúde como prioridade, né? Então, ok, eu agradeço a oportunidade de falar a todos, espero que tenha colaborado, né? Com certeza, Alberto, a tua participação é fundamental, porque no fim das contas, os usuários, e aí, claro, todos nós somos de alguma forma usuários, mas são o fim, o objetivo final do sistema, né? Hoje a gente fala muito que a medicina deve se orientar para uma ferramenta chamada medicina ou saúde, se a gente amplia da medicina para outras profissões, centrada na pessoa. Os serviços de saúde não devem se organizar para as conveniências dos profissionais, como tu comentou ali, que o médico não pode ficar com o seu tempo desperdiçado. Na realidade, é óbvio que há como fazer melhorias de organização, mas os serviços têm que levar em conta as necessidades de trabalho, as necessidades de deslocamento e tudo mais que tu comentaste. Eu fiz algumas anotações para a gente começar o nosso debate, mas eu aproveito também para convidar que aqueles que estão assistindo e queiram colocar no chat algumas perguntas, a gente pode resgatar. Mas eu queria começar esse debate resgatando essa ideia que foi tão bem ilustrada por vocês nas experiências do profissional e gestor, como do usuário, de como o SUS foi desenhado. Porque eu penso que, como um material que possa ser usado não só para quem está assistindo hoje, mas para quem está vendo no YouTube aí posteriormente, a gente entender que o SUS foi desenhado de uma maneira, como apresentou o Bevenhu e o Alberto, de ser universal, ou seja, ser acessível a todos, independente de renda, de trabalho, de promover equidade, ou seja, garantir o atendimento não de forma igual para todos, mas proporcional às necessidades, tanto na sua urgência quanto na sua gravidade, de juntar-se num propósito único as medidas preventivas, como coletivas, quanto individuais, curativas e de atenção à saúde. E aí, dentro dessas que são os princípios norteadores do SUS, a gente vai ter também algumas diretrizes organizacionais, como a regionalização, a hierarquização de complexidade. Então, a gente falou muito aqui da atenção primária, mas sabendo que o paciente transita por diferentes níveis de complexidade. E aí eu começo a puxar um pouco
a busca para que o nosso debate instrumentalize os usuários que estamos assistindo, de que o SUS foi desenhado para que a gente tenha um guia nesse sistema. E o guia nesse sistema é o serviço de atenção primária, seja o médico de família e comunidade, ou o clínico que está lá no posto, seja enfermeiro ou a enfermeira que está no posto, ou o agente comunitário, enfim, alguém que auxilie o paciente a transitar nesse sistema, porque conhece melhor, conhece desde o biruta lá, o cachorro do Alberto que chegou na frente da família, até os vizinhos, os avós, conhece a família como um todo. Então, eu começo perguntando para o Benvenu e para o Alberto, da vivência que vocês têm, qual é a diferença do paciente que conseguiu se inserir no SUS e ter esse profissional de referência, daquele que não tem profissional de referência e pula de pronto atendimento em pronto atendimento, muitas vezes imaginando que a solução do seu problema vai estar na emergência, no hospital, porque lá existe uma grande densidade de tecnologia. Mas em cada atendimento, quem o avalia não o conhece, nunca viu aquela pessoa antes. Quais são os riscos disso e quais são os benefícios de se ter um médico de referência, um posto de saúde de referência na ótica de vocês? E até justifico um pouco essa pergunta, porque para muitas pessoas a necessidade de começar a sua atenção pelo posto de saúde entra em conflito com a lógica dos planos, onde a pessoa tem um menu de especialidades e ela escolhe, quero ir nesse, quero ir naquele especialista, e não entende por que no SUS ela tem que começar indo no médico da atenção primária, no clínico lá da unidade de saúde, no médico de família. Apesar de que muitos programas e planos de saúde já estão revendo isso, né? Pedir para vocês comentarem, então, quais são as vantagens e desvantagens de começar a sua assistência pelo médico da unidade de saúde. Bem, eu acho que isso tem várias coisas que a gente pode falar disso, mas eu quero comentar um pouquinho, contar a história, que a gente tem que contar, né, as coisas que a gente viveu, e achei muito bom ouvir o Alberto contando aí também, mas a grande verdade é que muitas vezes as pessoas que buscam nesse modelo que está interiorizado nas pessoas, eu tenho uma dor aqui do lado, eu vou num gastro, eu tenho uma dor no ombro, eu vou num traumato, e aí um não fala com o outro, claro, porque o sistema, quando tu busca plano, busca atendimento curativo, ele não tem essa ligação, e acaba que as pessoas não conseguem ter diagnosticado principais problemas, não conseguem ver a inter-relação entre sintomas de diferentes aparelhos, muitas vezes tomam diferentes medicamentos, inclusive contraditórios, ou dois para a mesma coisa que não precisava, porque quando foi num médico não falou que estava tomando do outro. Não, agora eu vim ver o joelho, agora eu vim ver o estômago, agora eu vim ver o coração, e cada médico prescreve. E muitas vezes a pessoa também acaba com um cuidado fracionado, assim, fragmentado, acaba nem fazendo uso adequado dos medicamentos, muito menos das outras medidas não medicamentosas. Ao contrário, quando ela tem um vínculo com a unidade básica de saúde, o médico, a enfermeira, a nutricionista conhecem a realidade dele, da família e o seu histórico, e conseguem prover uma assistência muito mais em cima do que o João Henrique nos traz, que é a necessidade da pessoa. Então, o cuidado é centrado na pessoa. O que a pessoa precisa? Muitas vezes, o especialista, não por ser um especialista, mas quando está vinculado com um plano, porque ele só enxerga a pessoa aquela uma vez. As pessoas têm essa ideia, se eu for no especialista de tal coisa, nós do interior, então, se esse especialista for em Porto Alegre, é uma conquista. Mas esse médico vai ver essa pessoa um dia, vai ouvir parte da história, porque ele não vai conseguir ver a história toda, e vai prescrever. Se essa mesma especialista, nessa mesma viagem, for encaminhado de um cuidado que já foi iniciado na atenção primária, que já identificou um problema que, de fato, exige uma intervenção mais especializada, porque é menos comum, porque exige mais tecnologia, por alguma dessas coisas, esta consulta ela passa a ter a mesma consulta, muito mais valor, porque ela dá um retorno ao paciente do que precisa ser encaminhado, do que foi feito, e ele volta para a continuidade do cuidado. Então, aí sim, isso passa a ser importante. Então, o papel da atenção primária como gerenciador, gestor desse cuidado, o que dá para fazer aqui, o que fazemos com a família e o que muda. E aí vou contar as duas histórias. A gente brinca, essa história que parece que não é verdade, mas
uma situação em que uma nutricionista foi orientar uma mãe para fazer dieta e prescreveu o bifinho, ainda isso é antigo, né? Do época do danoninho e não sei o quê, e a pessoa mal tinha recurso para ter comida na família. Então, por mais que a orientação dietética e alimentar fosse necessária, ela não poderia ser com produtos, enfim, com uma orientação que, do ponto de vista da nutricionista, estava bem elaborado, calorias, proteínas, etc., mas que jamais iria conseguir ser colocado em prática. E aí, se ela conhecesse a família e se a equipe trabalhasse em conjunto, talvez também não iam conseguir fazer mágica, mas iam conseguir que essa família tivesse uma organização melhor dessa dieta, para a família toda, quem sabe, e tivesse melhores resultados. Então, do ponto de vista de que o profissional precisa estar atento a isso, e se ele está lá na comunidade próximo, ele vai estar atento, ou pelo menos a chance de estar atento é muito maior. A outra situação, numa reunião que a gente fez, preparatória para a Conferência Municipal de Saúde, e a gente estava falando e a comunidade trazendo problemas. E aquilo que a gente já falou aqui, normalmente a comunidade traz aquilo, a gente tem dificuldade para fazer exame, dificuldade para ir em especialista, dificuldade para sei o quê. E aí um senhor levantou e disse assim, não, para mim tá bom. Eu estou sendo acompanhado aqui no posto de saúde desde 2 anos atrás. E antes disso, eu baixava 12, 13, 14 vezes por ano. Depois que eu comecei aqui no posto, nunca mais baixei. O que ele tinha? Uma doença pulmonar crônica, que foi cuidado na unidade, com antibiótico, broncodilatador, coisa que sempre deu para fazer, mas não tinha ninguém lá próximo olhando para ele e ver o que precisa. O que o sistema de saúde oferecia era a possibilidade de internar o hospital, que muita gente acha, né? Baixei o hospital e parece bom. E ele fazia isso 12 vezes por mês. O relato dele foi muito interessante, porque ele disse o quê? Olha, a minha qualidade de vida melhorou muito com essa assistência que pôde, sim, sem aquela complexidade que tinha dentro do hospital, mas com alguma. Então, claro, foi colocado oxigênio em casa, tinha visita domiciliar, tinha fisioterapia. Então, não é para dizer que é uma coisa simples, mas era uma coisa com tecnologia, mas com estratégia, fazendo o cuidado necessário no lugar certo e evitando ir ao hospital, que inclusive a chance de ter uma infecção no seu sistema respiratório por bactérias mais resistentes era muito maior. Então, acho que isso... Não sei se atende um pouco a pergunta aí do João Henrique, mas é o que a gente começa a perceber quando vai mudando essa organização do sistema de saúde. As pessoas acompanhadas ao longo do tempo, elas fazem menos exames, elas fazem uma adesão ao tratamento medicamentoso melhor, até porque é uma quantia de medicamentos, via de regra, menor, uma variação menor, e tem bons resultados. São ótimos exemplos. Eu concordo plenamente com o Dr. Benevol e só gostaria de acrescentar que, como o Dr. Benevol disse, é uma questão cultural, né? Então, existe uma cultura de procurar especialistas ou procurar hospitais e procurar tratamentos especializados, que essa cultura, aos poucos, nos postos de saúde vai sendo vencida. No entanto, o que pode melhorar bastante essa cultura é a questão da melhor comunicação do posto de saúde ou dos locais de assistência com a sua população. Então, por isso, de novo, os grupos de WhatsApp, as redes sociais do posto, as redes sociais das pessoas que trabalham no posto, elas já não são mais uma perfumaria, elas já trabalham a saúde em si, e elas economizam dinheiro, e elas trazem mais chance das pessoas serem melhor atendidas e melhor tratadas. Então, eu acho que esse seria o próximo passo em relação ao que o Dr. Benevol falou aqui. Alberto, eu queria já puxar uma fala tua que tem a ver com as esperas, né? Na minha área de formação, eu estudei a qualidade dos serviços de saúde e dos postos de saúde. E na revisão do que se pesquisa sobre isso, fica muito claro que no Brasil o grande problema é numa característica ou atributo chamado acesso, ou seja, uma vez que a pessoa está sendo atendida, ela costuma ter uma atenção de boa qualidade, mas chegar a esse atendimento às vezes é um problema. E isso se reflete na própria proporção de pessoas que cada posto tem que atender. No mundo inteiro, onde existem serviços de saúde organizados, dificilmente um médico trabalhando em dedicação plena a uma unidade de saúde é responsável por mais que 1.500 pessoas, 2.000 no teto de alguns países.
No Brasil, a gente parte de uma equipe maior, que tem aí o enfermeiro, o dentista, o profissional, enfim, assistente social, e isso aumenta, claro, a resolutividade, mas a gente trabalha normalmente com 3.500 pessoas. Então, isso realmente é um dos motivos também das esperas, embora essas inovações que tu está trazendo, elas são motivo de aperfeiçoamento dessa espera, a organização dos fluxos, né? Isso é um tema também de estudo importante, como melhorar os fluxos das unidades. É agendando tudo para o mês que vem ou é tentando resolver no momento que que os problemas aparecem, né? Então, eu queria trazer um pouco essa questão da proporção de pessoas para serviços, para provocar uma segunda pergunta que foi abordada por vocês, que tem a ver com o financiamento do SUS, que tu muito bem colocaste, Alberto, como investimento em saúde, né? A saúde é um bem difícil da gente mensurar, embora existam estudos para tentar mensurar o valor da saúde, mas é algo muito relativo, né? Nós temos hoje um financiamento para 70% da população que é plenamente dependente, totalmente dependente do SUS, que é menor, numa faixa de 40% dos gastos totais em saúde, em relação a 1/3 da população assistida por planos de saúde, que tem os outros 60% de gastos. E isso envolve muito também da renúncia fiscal, né, daquela dedução do imposto pelo gasto em saúde. Então, como é que vocês veem e como é que a gente pode falar um pouco, e aí o Benvenu traz a visão também do gestor, né? As questões do financiamento e da eficácia do Sistema Único de Saúde. Se fala tanto dos problemas de uma certa falta de resolutividade, apesar de que as pesquisas que são feitas de qualidade e satisfação com quem usa o SUS sempre traz uma avaliação melhor do SUS do que as pesquisas feitas com quem não usa o SUS, né? Queria que vocês abordassem um pouco esse tópico. Posso falar? Eu vejo que realmente isso é um tópico essencial e que o SUS, o governo, o Estado, teria condições de até investir um pouco mais ainda na saúde do que investe hoje, pagando bons profissionais e investindo na qualidade dos seus profissionais. Mas, para isso, talvez o ponto-chave da questão esteja em avaliar a receita que o SUS gera, a receita que um posto de saúde que nem o nosso gera. Seria o seguinte, uma pessoa vem ali e ela é tratada em 2, 3 dias, é tratada a doença dela que apareceu ou o mal que ela está sentindo, e daí ela não fica um mês fora, ela ainda já recebe o tratamento e não deixa de trabalhar. Então, calcule-se para essa pessoa o quanto de impostos ela gerou por não perder trabalho, para não perder tempo de trabalho, por não sair da sua atividade do dia a dia. Então, se nós começarmos a fazer uma pesquisa, investir numa pesquisa, sabe, a própria Anrigues, a medicina de família poderia investir para fazer esse cálculo. Daí nós ia ter uma mina de ouro aí, sabe, né? Como diz o seu Toyota, a mina de ouro está nas esperas em si, né? O grande lance de desperdícios que não acontecem. E o SUS trabalha fortemente na questão, como diz o doutor Benevenu, de manter a saúde, de evitar o agravamento, evitar as doenças e simplificar as questões. Então, a linha que o SUS está fazendo está perfeita. O que está faltando é sensibilizar a população para que a população venha sensibilizar os governos, os seus deputados e tudo quanto à importância da saúde em si. É isso. Vou tentar fazer uma contribuição nesse sentido. Então, olha só, com certeza o nosso sistema é subfinanciado. Para aquilo que ele se propõe, que é muito bom,
Imagina, a gente trabalha com, eu acho que mais do que 3.500, a gente trabalha um pouco mais de pessoas disso por equipe. E claro que por mais que a nossa equipe seja maior, isso não dá conta. Então, o que isso faz? Isso faz com que a gente crie mecanismos de acolhimento, de agendamento, etc., mas que a gente tenha uma oferta menor do que a demanda real, não aquelas coisas que a pessoa acha que ela precisa e não precisa, que existe, mas esse não é o principal. Eu vejo muita gente falando isso que é contra o SUS. No SUS um monte de gente vai que não precisa. Não é verdade, alguns vão que não precisam, mas muita gente que precisa não consegue ir, porque a oferta é limitada. E a oferta é limitada por duas coisas: pouco recurso e pouca vontade de investir. Muitas vezes não se tem a decisão política do governo, dos governos, de municipal, estadual e federal, de que o SUS seja um sistema de fato efetivo. Porque se o SUS for efetivo, diminui, como o João Henrique falou, a busca de outras alternativas. A Constituição, a Lei 8080, não proíbe a atividade privada na saúde, mas ela diz que é complementar. Então, ela complementa quando está faltando. Se nós precisamos deixar faltar para justificar a necessidade da outra iniciativa, isto é um problema político, de vontade política. E quando a gente tem um sistema de saúde, precisa, para voltar a funcionar, tem que ter vontade política, tem que ter participação dos trabalhadores. Se os trabalhadores tiverem um vínculo precário, eles também não vão investir aquilo para ter o seu resultado. Por exemplo, Santa Rosa nós temos a maioria dos profissionais, médico, dentista, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, vou deixar alguém fora aqui, contratados com dedicação exclusiva. E o profissional, não quer dizer que isso é uma receita para todo mundo fazer, mas é um profissional que vai ter a realização profissional atendendo, acompanhando, cuidando os pacientes do SUS. Quando a gente tem um profissional que ele precisa ter 4 empregos, principalmente médicos, que depois disso ainda tem um emprego que ele gosta mais, seja numa empresa, seja no seu consultório particular, lá ele gosta de trabalhar, e umas horinhas no SUS, que ele vai passar para sofrer, e aí cria-se aquele discurso, lá no SUS nada resolve. É verdade, e todo mundo sai antes. Não é só o médico, os outros profissionais também, aqui nada funciona e sai. Então, a população participando, tendo esse vínculo, como o senhor Alberto falou, ela começa a puxar. Mas é preciso que o vínculo desse profissional também seja bom, que ele tenha um plano de carreira, que ele tenha satisfação em estar naquele trabalho, que ele leve a fotinho dos filhos lá para o consultório do SUS. Não aquele lugar ser aquele lugar feio, caindo, aquele monte de aviso nas paredes que eu acho terrível. Então, essa é uma coisa. Eu esqueci da outra coisa, que é a questão do financiamento privado, né? Claro, a gente tem quase 60%, como o João Henrique falou, do financiamento da saúde no Brasil é privado. Porque também vamos falar que se gasta pouco e mal. A boa parte desse recurso é gasto com um excesso de procedimentos ou de medicamentos. Os Estados Unidos também têm isso não é um privilégio do Brasil. Isso é característico de sistemas que se organizam em cima da oferta da saúde como produto, cuidados, né, consultas, exames, então tem muita repetição. Por outro lado, nós que trabalhamos com o SUS, a gente tem uma carência dessa área de tecnologia, de algumas áreas, o que nos leva a ter diagnósticos tardios, ou tratamentos, cirurgia, etc., tardios, o que nos dificulta. Então, por mais que a gente já tem dificuldade de conseguir oferecer a atenção para todo mundo. Quando consegue oferecer, já é meio atrasado. Quando precisa o acompanhamento, então a gente tem dificuldade de conseguir isso. Então, esta sim é uma área que vamos ter que investir muito, que talvez seja a prioridade hoje, que é a regulação. Então, nós temos que regular. Quem precisa daquela nova tecnologia, daquele encaminhamento adiante, daquele procedimento, tem que ter o acesso o mais rápido, tem que ser oportuno. Vamos pegar um exemplo mais grosseiro, assim, só para ficar bem evidente. Não adianta nós fazer quimioterapia num câncer que demorou 2 anos para começar. Já não vai ter o efeito. Se a quimioterapia começa cedo, ela tem bons resultados, nós temos que fazer 2 coisas. Diagnóstico precoce. E isso não se faz lá no setor de quimioterapia do hospital, se faz na rede básica, no posto de saúde. Segundo, quando diagnosticou precocemente, no horário certo, né, no oportuno, ou seja, o mais precoce possível, começar o tratamento.
Hoje nós estamos com duas dificuldades. A gente não tem a oferta total para identificar cedo, falando do exemplo do câncer, mas são vários outros, e a gente acaba começando o tratamento tardio. Então, nós investimos, gastamos, né, Alberto, um recurso que não tem o melhor resultado. E a gente não pode procurar a justificativa só nos profissionais que estão trabalhando. A gente vai achar a justificativa disso na falta de investimento. Porque se em vez de ter este contingente de oferta de trabalhadores, nós tivéssemos o dobro, a gente talvez estivesse atingindo esses resultados. Então, as políticas hoje de formação, para que a gente aumente a formação do profissional de atenção primária em todas as áreas, principalmente o médico, as políticas de formação das áreas especializadas e de investimento com regulação, elas são fundamentais. Eu ia comentar mais é complexo isso, né? Mas, enfim, as linhas gerais que eu queria falar era isso. É bem complexo, não. A outra coisa que eu queria falar é essa história da sensação que o SUS é ruim. Primeiro que se teve muita propaganda contra. Lá nos anos 90 da criação do SUS, da Lei 8080, a municipalização era muito falado mal da municipalização, que era o nome acabou sendo municipalização, né? Mas era todo esse movimento que a gente já falou. Por que tinha essa propaganda tão contra a municipalização? Porque, obviamente, isso movimentava interesses. Hoje a gente viu que municipalizou, tá? Tem muita coisa para fazer, isso para sempre. Eu acho que nunca vai estar perfeito. Mas teve uma mudança muito grande. E a gente teve uma mudança um pouquinho de conceito do SUS na pandemia, que ficou mais evidente, mas este benefício já estava tendo. A oposição foi muito grande lá no início. E as pessoas que mais falam mal, como já falou o João Henrique, é aquelas que não usam o SUS. A pessoa tem algum nível de saúde, ou porque a qualidade de vida lhe conferiu, sei lá, e ela tem, então, as suas necessidades atendidas no plano de saúde. Quando isso escapou um pouquinho, ou ela vinha pagando algumas coisas, quando escapou um pouquinho, ela diz, agora eu vou para o SUS. E ela já chega achando que está injustiçada, porque paga imposto e nunca ganhou nada. E tem lá gente pobre ganhando. Eu já ouvi isso. Aí chega já achando que está injustiçado. E entra naquelas filas que quem está no SUS está acostumado, porque falta investimento. Inclusive porque parte do investimento vai no desconto do imposto de renda dos planos dessa pessoa, inclusive. E aí se tem que ela já começa a achar que tudo não funciona. E aí, isto tem uma reverberação muito grande, a classe média alta. Quando a gente avalia a população que usa o SUS, a gente começa a ouvir muito mais conversas de gente contente, que gente que está acompanhada, que gente que tem visita domiciliar, de pessoas que tiveram um familiar com AVC e recebe o melhor em casa, que visita, faz curativo, fisioterapeuta em casa. Coisa que na época da 80, se alguém sugerisse, ia ser, meu Deus, chamado de louco. Hoje tem. Em quantidade suficiente, não. Mas acho que a gente consegue sim. Houve um grande avanço com a criação da Estratégia de Saúde da Família, porque aquelas unidades centrais se dispersaram em unidades mais próximas das pessoas, né? E a gente vê com a evolução do SUS que há um progresso que é lento, mas que está acontecendo, cada vez mais as características que em todo o mundo são aquelas características que resultam em melhor qualidade de saúde. As características dos sistemas de saúde que resultam em melhor qualidade é garantir acesso, que foi o que a gente começou falando, de como ainda é complicado, mas como melhorou com a criação da saúde, do programa e depois estratégia de saúde da família. Acesso é tu conseguir chegar no serviço para poder ter esse diagnóstico precoce que o Benvenuto falou, de não ficar horas inúteis esperando, como disse o Alberto, é ter esse acompanhamento ao longo do tempo, do relato do Alberto em relação à sua família, de ter uma equipe que, ao longo de muitos anos, foi acompanhando aquela família. E que essa equipe de saúde coordene o cuidado, ou seja, reconheça quais são as verdadeiras necessidades, porque, como o Benvenuto diz, especialmente quando a gente vem de outros modelos de saúde, como no sistema privado, a gente chega na cabeça com ideias de que precisa um monte de coisa. E se a gente vai na ciência, que é um outro pilar do SUS, a gente vê que muito daqueles desejos, na realidade, não se refletem em melhora da saúde. Inclusive, muitas vezes, pelo excesso de investigações invasivas e desnecessárias, já há estatísticas dizendo que as complicações de exames e tratamentos desnecessários são a terceira causa de morte nos Estados Unidos.
Então, isso que no grupo médico a gente chama de iatrogenia, em estudos que vão a fundo na causa da morte, já se vê que o excesso de exames invasivos, e aí entram endoscopias, cateterismos, exames que inicialmente seriam inofensivos, mas que daí vão gerar uma cascata de biópsias e outros exames de imagem, isso tem um custo também. E, por último, dentro dessas qualidades que fazem as pessoas terem mais saúde, o acesso, o acompanhamento ao longo do tempo, uma equipe que coordene o cuidado, vem a integralidade. Ou seja, poder olhar a pessoa como um todo, nas questões preventivas, assistenciais, físicas ou mentais. E aí a gente tem uma segunda pergunta aqui no nosso chat, que tem a ver justamente com o cuidado integral, que vai também para a questão da saúde bucal. A Jaira Elizabeth pergunta: e como é que é a contratualização dos dentistas? Como é que estão sendo contratados outros profissionais de saúde para dar conta? Eu pego essa pergunta para ampliar um pouquinho, porque a gente vem passando por uma tentativa que é vista por como uma busca apenas de interesses, também pode ser uma estratégia de aperfeiçoamento do SUS, que é a prestação dos serviços de saúde serem feitos por agentes contratados, ou seja, o paciente ainda não paga pelo serviço, o serviço continua sendo universal, mas quem presta o serviço deixa de ser um agente público, passa a ser uma empresa com reconhecido competência, idealmente, é claro. Então, eu queria ouvir de vocês como é que vocês têm visto esses movimentos da prestação de serviço ser feita por agente não público, quais são as vantagens e riscos disso. E aí, talvez, o Benvenu, como gestor, possa falar um pouco dessa questão do contrato de dentistas que a Jaira trouxe. Então, muito interessante isso. E eu acho, como eu estava dizendo, e eu costumo dizer, falando de Santa Rosa, né, a gente tem uma história aqui de mudança do sistema de saúde que contou muito com a participação da população e tal, que a gente fala que a mudança ela vem de um tripé, que é a vontade política. Então, qual é a vontade política? Política boa, né? Não, às vezes o que a gente vê confusão aí e pensa, política é aquilo. Não, infelizmente tem isso aí, política não é isso. Mas vontade política. Qual é a vontade política da gestão? Nós queremos formar um sistema de saúde que atenda as pessoas, que resolva os problemas de saúde, etc. Ou não? Queremos. Bom, então isso tem um preço, vamos dizer assim, né? Político. Temos que investir em alguma coisa. Isso implica num tripé. O outro, vão contrariar alguns interesses e favorecer alguns outros. É a participação dos trabalhadores. Os trabalhadores, eles têm que estar bem colocados nessa situação para poder ter o seu desempenho. E o terceiro é a participação da comunidade, que eu acho que é quem sente onde o sapato aperta, né, e consegue provocar esse equilíbrio. Então, pegando o tripé, o pé, né, do tripé ali, que é os trabalhadores, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente busca uma alternativa, que é uma busca de outros vínculos, que não seja necessariamente servidor público, eu, a princípio, não acho isso um horror, não acho, não pode. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, se vamos contratar uma empresa que subcontrata, essa empresa tem lucro? Sim, ela vai ter lucro à custa do quê? Ou do salário do trabalhador, ou da qualidade de oferta do serviço, da qualidade do serviço ofertado. Então, ela muitas vezes faz vínculos extremamente precários com os trabalhadores. E os trabalhadores fazem desse vínculo o seu terceiro ou quarto de péssima qualidade. O cara tem o seu consultório particular, vamos falar do médico. Ou ele tem o seu convênio, ele tem uma empresa que ele faz um trabalho que é bonito, chique, só atende aqueles trabalhadores que recebem salário, são em tese pacientes que dá para atender melhor. É aquele vínculo daquela empresa terceirizada que não paga em dia, já deveu o INSS e ele vai ser jogado lá numa periferia que não acha bom umas horinhas. Como vai ser o atendimento? A outra alternativa é pagar procedimento, que é o INAMPS fazia antigamente. O INAMPS pagava por consulta, e aí a gente tinha muita consulta. O médico atendia em 10 minutos, todo mundo sabe aquela piada do INAMPS de atender e fazer a receita antes do paciente entrar. Por quê? Porque era pago por procedimentos, então eu tinha que fazer procedimentos.
Até hoje a gente vê municípios dizer, o nosso município a saúde vai bem porque a gente faz não sei quantas mil consultas por mês. Eu fico pensando, meu Deus, isso pode ser ruim. Pode ser bom, mas também pode ser ruim. Dito sozinho, a gente não sabe. Então, quando tu contrata por procedimento, tem isso. Todo mundo sabe da história também das varizes, que na época do INAMPS, estou botando lá atrás para ficar bem dividido, né, não dizer que tem isso ainda, que o INAMPS pagava por cirurgia, né, por membro inferior operado. Então, eles faziam uma cirurgia, recebia, daí uns dias fazia outra cirurgia na pessoa, outra anestesia, outro tudo, para receber de novo. Porque se fizesse as duas no mesmo dia, era um preço só. Então, eu tenho medo, quando a gente começa a falar em contratar fora, que isso aconteça. Então, dentista. Vamos falar um pouco do dentista. Em Santa Rosa, a gente contrata dentista com dedicação exclusiva. Obviamente, a gente não consegue oferecer, com o valor que se investe hoje de dinheiro na saúde no país, aquilo, principalmente que as pessoas buscam na saúde bucal no Brasil, que é a estética. A pessoa chega lá, ela não quer saber se a dentição está boa, se está ruim, se a mordida está ajeitada, cruzada, essas coisas que os dentistas sabem. Ela precisa saber que tem que colocar aparelho. Coloca um aparelho pelo SUS? Não, então tá. A maioria das pessoas que estão colocando aparelho hoje não está fazendo uma boa saúde bucal, isso vai aparecer lá adiante. Então, isso é complicado. O que a gente fez de opção? A gente fez a opção lá atrás, quando começou, de investir muito em prevenção. Então, a gente conseguiu, um dos indicadores que se fazem em saúde bucal é CPOD, né? Índice de dentes cariados, perdidos e obturados. E lá em 90 e tantos, quando se começou, 96, a gente tinha 4,3. O que significa? Que cada criança tinha, em média, aos 12 anos, 4,3 dentes ou perdidos ou cariados, né? Ou obturados, naquela medida. E hoje a gente tem isso menor do que 1. Se a gente somar isso nas crianças, aí, vamos dizer, de 10 a 18 anos, são 3 dentes por criança, vezes 2.000 crianças por faixa etária, é como se a gente tivesse uns 10 dentistas hoje trabalhando naquela situação anterior, para curar aqueles dentes, pelo menos para restaurar, né? Mas o primeiro indicador que a gente usou, eu nem estava aqui, mas eu falo animado junto, foi em 94, foi a proporção entre restauração e extração, porque os dentistas do SUS faziam 3 vezes mais extração do que restauração. Então, acho que a gente avançou, paramos com essa avaliação, isso aí não tem mais sentido. Começamos a fazer prevenção com as escolas e tal, e hoje nós estamos com as crianças com 12 anos, e depois mantém, menos de 1 dente, na média, faltando. Ou seja, uma dentição boa, exige menos cuidados, o dentista pode fazer. Começamos a oferecer algumas outras especialidades, que é endodontia, etc., mas não conseguimos algumas. Então, acho que, atendendo a pergunta, são crescimentos que a gente vai ter no SUS, e acho que quanto melhor, mais efetiva a contratação, melhor. Se a contratação for como servidor público, ou se for como terceirizado numa empresa, mas ela for confortável, ela for efetiva, ela permitir que aquele seja talvez o primeiro, no mais tardar o segundo vínculo, que a pessoa vai dedicar com felicidade o seu tempo, que quando ela chegar lá e disserem, olha, tu tem que cumprir horário, diga, claro, faço questão, esse trabalho é o meu trabalho que eu gosto. João Henrique, a maioria das empresas terceirizadas que eu vejo não é essa sensação dos trabalhadores. E o resultado, eu acho que vem daí. Sim. Talvez também por muita falha na regulação, né, de não se fazer contratos em que tu consiga prever que não vai ficar tendo troca de profissional, de que ele vai realmente cumprir aquelas metas, né, mas são aperfeiçoamentos. O problema é saber qual é o objetivo por trás, como tu disse, né, tanto da empresa quanto do profissional que está lá. Alberto, tu queres complementar? Eu concordo com vocês, assim, que é impossível uma empresa terceirizada conseguir contratar profissionais e que eles tenham algum vínculo por contrato ou que por uma obrigação. Então, porque essa empresa ela vai ter que ter algum lucro e o lucro vai sair do trabalho dos profissionais. Então, e esse trabalho de saúde é um trabalho muito sensível, muito humano, então ele precisa muito mais do que lucro para uma pessoa ser feliz em si, né? Então eu vejo assim um serviço terceirizado nessa área de saúde, eu não consigo ver nenhuma possibilidade de funcionar. Bem,
A gente tem mais 5 minutos apenas, e eu queria, então, pedir as considerações finais aqui dos nossos expositores. Já muito satisfeito pelo resultado, a gente conseguiu cobrir uma lista bastante grande de tópicos, mas todos eles muito relacionados, né? E que certamente são uma pequena provocação para o nosso público telespectador e de internautas refletirem sobre o SUS que a gente olha. Eu mesmo, ouvindo aqui as falas, me reapaixono pelo nosso Sistema Único de Saúde a cada vez. Então, eu queria pedir que, por favor, se em 1 minuto, 1 minuto e meio, cada um dos expositores puderem fazer suas considerações finais para podermos nos encaminhar para João Henrique, a eu quero finalização. te sugerir outra coisa, porque como a gente falou antes na preparação lá, que é o que está no chat precisa ser falado, talvez tu lesse, mesmo que a gente não responda, para ficar falado, tem 2, 3 Perfeito, coisas aí. perfeito. A gente leu algumas perguntas, eu acabei não lendo os comentários, né? Então, o Jesus Alcindo traz o comentário de que tem muita gente que perdeu renda, emprego, desistindo do plano de saúde e foi para a fila do SUS. O que eu acho engraçado aqui, Jesus Alcindo, é que não foi para o SUS, foi para a fila do SUS. Até nisso a ênfase vai na fila. E tem muita gente satisfeita e muita gente aprendendo. E um pouco da nossa live hoje era tentar mostrar o porquê de algumas organizações. Eu também gostaria de aproveitar esse link para destacar os aperfeiçoamentos que a telemedicina e que a regulação das prioridades tem feito encurtando filas, né? Tivemos reduções de filas muito grandes pelo apoio do programa Telesaúde RS. Depois a Rosilene comentou de como ela vive com frequência no hospital em que trabalha, a situação de que pessoas que mais reclamam são aquelas que vêm de uma outra lógica do plano de saúde, e aqueles que sempre usaram o SUS costumam ser os mais gratos pelo atendimento, principalmente na pandemia. O Jesus lembra que o gargalo da saúde está muito vinculado à gestão, e a Elizabeth nos congratula aqui, achando muito bom estarmos todos nessa discussão, a Gislene também, muito bom o bate-papo. A Vanessa diz que é necessário e muito bom ouvir o lado de vocês. A Elizabeth retomando aqui a Ann Higgs, que está hospedando essa discussão hoje, né? A Maria Cláudia parabeniza e as excelentes falas. A Rosilene lembra de como foi esclarecedora, e o Marcelo Matuziak agradece também, parabenizando a palestra. Agora sim, eu vou parar a leitura aqui do chat, pedindo a compreensão dos nossos participantes, e pedir, então, por favor, que em 1 minuto, então, vocês se despeçam do público, Bevinho e Alberto, e depois a gente finaliza. Ok, então, quando eu comecei a fala, também vou fazer, e a verdade é dizer que eu fico muito satisfeito de estar aqui, podendo participar desse debate. A construção do SUS é uma coisa que me acompanha a vida toda. Lá nos anos 90, na hora de fazer a Constituição, final dos 80 ainda, estava eu participando das passeatas que diziam tem que mudar, então a gente viu que as pessoas, na época que precisavam assistência eram tratadas como indigentes, ganhavam aquilo como esmola, e hoje as pessoas usando o sistema de saúde, que tem lá os seus problemas para ser corrigidos, mas como um direito de cidadania, dá muito gosto, e participar desse debate que está discutindo que, enfim, não está perfeito, tem muita coisa para fazer. Quem é que vai fazer? É nós. Então, a todos que estão nos ouvindo, agradeço a atenção e convoco para a gente continuar esse trabalho de melhoria do SUS, que é contínuo e cada vez precisa ser mais efetivo. Obrigado, João Henrique, a Associação Gaúcha de Medicina, Família e Comunidade, pelo convite, e a Henrique por propiciar esse debate para nós. Da mesma forma, eu agradeço a Henrique, ao doutor João Henrique, ao doutor Juliano, que me convidou para participar dessa reunião aí, e quero destacar também que importante os usuários participarem nos seus postos de saúde, dos conselhos locais de saúde, manifestar as suas preocupações, e o SUS ele tem essa questão do controle social, que é o grande caminho que todos nós temos para colaborar, para melhorar a saúde como um todo. Obrigado pela oportunidade novamente. Eu também quero me despedir, agradecendo a participação de todos que puderam estar aqui ouvindo, certos também de que esse material se multiplicará pelas redes sociais, no YouTube,
e que possa ser também compartilhado por aqueles que gostaram hoje dessa nossa conversa. Compartilhem aí com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas, que a ideia é a gente aumentar realmente a consciência da importância do nosso sistema e lutarmos para aperfeiçoar. Também queria aproveitar e comentar que nessa parceria com a Higgs, a qual agradecemos muito ter nos chamado e estimulado a organização, teremos ainda na celebração do aniversário do SUS um segundo evento voltado para os profissionais de saúde, para os médicos em especial, na próxima semana, no dia 16 de setembro, se não estou errado, né, Júlia? Então, convidar já para aqueles profissionais de saúde que estavam assistindo, que teremos um segundo simpósio voltado diretamente para vocês, falando sobre as inovações no Sistema Único de Saúde e a incorporação da telemedicina. Então, desejo boa noite a todos e passo a palavra para a Júlia finalizar. Então, sem muito o que dizer, né? As palestras foram excelentes. Em nome da Associação Médica do Rio Grande do Sul, queria agradecer muito ao seu Alberto Kish por estar aqui com a gente hoje, para o doutor Luiz Antônio Benvenu, que fez uma ótima exposição também, e para o doutor João Henrique Colling, que participou de todo o processo de organização desse evento, junto com o doutor Guilherme Napp, junto comigo, junto com a equipe aqui da Higgs. Sim, nós temos na próxima semana, no dia 16, o Simpósio Higgs sobre telemedicina no SUS, o legado desse recurso no pós-pandemia. E queria lembrar que esse evento foi gravado e ele vai ficar disponível no YouTube da Higgs até sexta-feira. Eu encaminho para todos por e-mail e podem compartilhar. Esse conhecimento produzido aqui, ele é gratuito e ele é, enfim, um presente que a Higgs e a Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade deixam para todo mundo. Obrigada, então, boa noite. Até a próxima.